Tipos de caminhada como estratégia terapêutica no manejo da diabetes mellitus e da fadiga crônica, uma análise multidimensional dos mecanismos fisiológicos e protocolos de prescrição direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Você sabia que a simples escolha de como caminhar pode determinar o sucesso no controle de doenças crônicas que afetam milhões de brasileiros? A diabetes mellitus e a síndrome de fadiga crônica representam dois dos maiores desafios de saúde pública contemporâneos, demandando intervenções não farmacológicas eficazes, acessíveis e sustentáveis. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando que diferentes tipos de caminhada, da caminhada tradicional à caminhada nórdica, passando por protocolos pós-prandiais e estratégias de pacing, oferecem mecanismos biológicos distintos capazes de modificar significativamente o curso clínico dessas condições. Os dados apontam reduções de até 0,49% na hemoglobina glicada, diminuição expressiva de marcadores inflamatórios como INTERLeucina6 e fator de necrose tumoral alfa, e melhorias substanciais na qualidade do sono e na função física de pacientes com fibromialgia e fadiga crônica. Para gestores, diretores de recursos humanos e tomadores de decisão em organizações públicas e privadas, compreender essas nuances representa uma oportunidade de implementar programas de saúde ocupacional e corporativa com retorno mensurável em produtividade, redução de absenteísmo e qualidade de vida dos colaboradores. A aplicação prática desses conhecimentos em programas de medicina preventiva, ginástica laboral e gestão de saúde populacional configura-se como diferencial estratégico em um mercado cada vez mais voltado para o bem-estar integral. Aprofundar-se nessa temática por meio de capacitações especializadas e consultorias técnicas permite transformar evidências científicas em resultados concretos de saúde organizacional. Resumo: a presente pesquisa investiga a eficácia de diferentes modalidades de caminhada como intervenções terapêuticas no manejo da diabetes mellitus tipo 2 e das síndromes de fadiga crônica, com ênfase nos mecanismos fisiopatológicos, protocolos de prescrição e resultados clínicos mensuráveis. O estudo adota abordagem teóricos-exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica sistemática de literatura científica indexada nas bases PubMed, Scopus, Cochrane Library e Cielo, contemplando meta-análises, ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte publicados entre 2015 e 2025. Os achados indicam que a caminhada aeróbia tradicional, quando prescrita em intensidade moderada e frequência regular, promove reduções significativas na hemoglobina glicada, com magnitude clinicamente relevante de 0,37% a 0,49%, além de modulação favorável do perfil lipídico, particularmente aumento do colesterol de alta densidade. A caminhada nórdica, por sua vez, demonstra superioridade em termos de gasto energético, ativação muscular de aproximadamente 70% a 90% da massa esquelética e melhorias no consumo máximo de oxigênio, constituindo-se como alternativa eficaz para indivíduos com tolerância reduzida ao exercício de alto impacto. Para pacientes com fibromialgia e síndrome de fadiga crônica, a estratégia de pacing, baseada na individualização da carga e no respeito ao limiar anaeróbio, mostra-se fundamental para evitar a exacerbação pós-exercício, permitindo ganhos gradativos na função física sem comprometimento da qualidade de vida. Os mecanismos moleculares subjacentes incluem a modulação de miocinas, particularmente a irisina, com consequente ativação da proteína quinase ativada por AMP e redução da fissão mitocondrial excessiva, além da diminuição de citocinas pró-inflamatórias e aumento da expressão do transportador de glucose tipo 4. A pesquisa conclui que a prescrição de caminhada deve ser individualizada, considerando o perfil metabólico, a presença de comorbidades, a tolerância ao exercício e as preferências do paciente, sendo recomendada a integração de diferentes tipos de caminhada em programas multidisciplinares de manejo crônico. Palavras-chave: caminhada terapêutica, diabetes mellitus, fadiga crônica, exercício aeróbio, miocinas, inflamação,
qualidade de vida, prescrição de exercício. 1. Introdução. O século XXI testemunha uma epidemiologia em transição, na qual as doenças crônicas não transmissíveis assumem o protagonismo dos determinantes de morbimortalidade global. Entre essas condições, a diabetes mellitus tipo 2 e as síndromes caracterizadas por fadiga persistente, notadamente a fibromialgia e a encefalomielite miálgica ou síndrome de fadiga crônica, configuram-se como desafios complexos que demandam abordagens terapêuticas integrativas, sustentáveis e centradas no paciente. Nesse contexto, o exercício físico emerge não apenas como coadjuvante, mas como pilar fundamental do tratamento, com a caminhada despontando como a modalidade mais acessível, economicamente viável e culturalmente aceita entre as populações adultas e idosas. A diabetes mellitus tipo 2 acomete aproximadamente 537 milhões de indivíduos em escala global, segundo estimativas da Federação Internacional de Diabetes, com projeção de aumento para 783 milhões até 2045. No Brasil, a prevalência atinge 11,4% da população adulta, representando cerca de 15 milhões de brasileiros diagnosticados, além de número equivalente de casos não diagnosticados ou em estágio de pré-diabetes. Paralelamente, a fibromialgia acomete entre 2% e 4% da população mundial, predominantemente mulheres em idade produtiva, enquanto a síndrome de fadiga crônica, embora menos prevalente, impacta de forma devastadora a qualidade de vida e a capacidade funcional de seus portadores. Ambas as condições compartilham características de inflamação sistêmica de baixo grau, disfunção mitocondrial, alterações no metabolismo energético e comprometimento da função autonômica, elementos que conferem base fisiológica para a intervenção através da atividade física aeróbia. A caminhada, em suas diversas modalidades, constitui forma de exercício aeróbio de baixo impacto articular, facilmente adaptável às capacidades individuais e implementável em diferentes contextos ambientais, sejam eles urbanos ou naturais. Diferentemente de exercícios de alta intensidade ou de modalidades que demandam equipamentos sofisticados, a caminhada permite a adesão sustentada ao longo do tempo, fator crítico para a obtenção de benefícios crônicos em doenças de natureza permanente. No entanto, a literatura científica contemporânea revela que nem toda caminhada é igual em seus efeitos fisiológicos e clínicos. A variação na técnica, na intensidade, no momento de realização e na duração gera resultados distintos, demandando compreensão aprofundada dos mecanismos envolvidos para a otimização da prescrição terapêutica. O problema de pesquisa que orienta o presente estudo consiste em investigar quais tipos de caminhada demonstram maior eficácia no manejo da diabetes mellitus tipo 2 e das síndromes de fadiga crônica, quais são os mecanismos biológicos subjacentes a esses efeitos e como deve ser estruturada a prescrição individualizada para a maximização dos benefícios e minimização dos riscos. O objetivo geral consiste em analisar criticamente as evidências científicas disponíveis sobre diferentes modalidades de caminhada como estratégia terapêutica nessas condições crônicas, enquanto os objetivos específicos compreendem identificar os tipos de caminhada com maior impacto nos marcadores glicêmicos e metabólicos da diabetes, examinar os mecanismos moleculares envolvidos, incluindo a atuação de miocinas e vias de sinalização celular, analisar as particularidades da prescrição para pacientes com fadiga crônica e fibromialgia, e propor diretrizes práticas para a implementação de programas de caminhada terapêutica em contextos clínicos e populacionais. A justificativa teórica reside na necessidade de atualização do conhecimento sobre exercício físico em doenças crônicas, incorporando descobertas recentes sobre biologia molecular do exercício, particularmente o papel das miocinas na modulação inflamatória e metabólica. Do ponto de vista prático, a pesquisa oferece subsídios para profissionais de saúde, gestores de políticas públicas e educadores físicos na elaboração de programas baseados em evidências, promovendo a saúde de forma sustentável e centrada na autonomia do paciente.
A relevância social é evidente considerando o impacto econômico dessas doenças nos sistemas de saúde e na produtividade nacional, bem como o potencial da caminhada como ferramenta de empoderamento individual na gestão da própria saúde. 2. Desenvolvimento. 2,1 A caminhada tradicional e seus efeitos glicêmicos na diabetes mellitus tipo 2. A caminhada tradicional, caracterizada como marcha humana em velocidade autocontrolada sem auxílio de equipamentos adicionais, representa a forma mais elementar e universal de exercício aeróbio. Estudos sistemáticos demonstram que programas estruturados de caminhada, quando realizados em intensidade moderada correspondente a 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva ou 60% a 75% do consumo máximo de oxigênio, produzem reduções clinicamente significativas na hemoglobina glicada em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Moghetti et al., em revisão sistemática e diretriz conjunta da Associação Médicos Diabetologistas, Sociedade Italiana de Diabetologia e Sociedade Italiana de Medicina do Exercício, evidenciam que a caminhada para indivíduos com diabetes tipo 2 deve ser prescrita considerando a frequência mínima de 3 sessões semanais, com duração de 30 a 60 minutos por sessão, para a indução de adaptações metabólicas mensuráveis. A magnitude do efeito sobre o controle glicêmico varia conforme parâmetros da prescrição. Meta-análises recentes indicam reduções médias de 0,37% na hemoglobina glicada quando a caminhada é comparada a grupos controle não exercitados, valor que se torna mais expressivo, atingindo 0,49%, em subgrupos de pacientes com diabetes estabelecido em comparação àqueles com pré-diabetes. Esse achado sugere que indivíduos com maior comprometimento metabólico apresentam maior capacidade de resposta à intervenção, fenômeno atribuído à maior margem de melhoria disponível nos parâmetros basais. A caminhada pós-prandial, realizada nos 15 a 30 minutos seguintes às refeições, demonstra eficácia particular na modulação das excursões glicêmicas pós-alimentares, com reduções significativas na glicemia de pico quando comparada ao repouso ou ao exercício pré-prandial. Os mecanismos fisiológicos subjacentes à melhora do controle glicêmico envolvem múltiplas vias de adaptação celular e molecular. O exercício aeróbio agudo promove a translocação do transportador de glucose tipo 4, também denominado GLUT4, do compartimento intracelular para a membrana plasmática das fibras musculares esqueléticas, facilitando a captura periférica de glucose de maneira independente da ação da insulina. Esse efeito é potencializado pela ativação da proteína quinase ativada por AMP, enzima sensora do estado energético celular que estimula a fosforilação de substratos envolvidos no metabolismo glicídico e lipídico. Em resposta ao treinamento crônico, observa-se aumento na expressão gênica e na concentração proteica do GLUT4, incremento na densidade de capilares musculares, melhora da função mitocondrial e aumento da oxidação de ácidos graxos, conjunto de adaptações que reduzem a resistência à insulina e melhoram a homeostase glicêmica de longo prazo. Além dos efeitos diretos sobre o metabolismo da glucose, a caminhada regular modula favoravelmente o perfil lipídico, com aumentos significativos nas concentrações de colesterol de alta densidade, partícula lipoproteica cardioprotetora responsável pelo transporte reverso de colesterol e pela remoção de lipídios das células periféricas. Embora os efeitos sobre o colesterol total, triglicerídeos e lipoproteína de baixa densidade sejam menos consistentes e frequentemente dependentes de perda ponderal concomitante, a elevação do colesterol de alta densidade isoladamente já configura benefício cardiovascular relevante, considerando a associação inversa entre níveis dessa lipoproteína e risco de eventos ateroscleróticos. A questão da intensidade e do volume de caminhada na diabetes mellitus tipo 2 merece consideração particular. Embora recomendações clássicas sugiram a busca por intensidades moderadas, evidências emergentes indicam que a fragmentação da atividade em múltiplos períodos curtos ao longo do dia pode produzir benefícios glicêmicos comparáveis ou superiores a sessões contínuas prolongadas, especialmente quando realizadas após as refeições.
Essa abordagem, denominada exercício físico intermitente ou snacking de exercício, apresenta vantagens adicionais em termos de adesão, redução da percepção de esforço e minimização do risco de lesões ortopédicas em populações sedentárias ou idosas. A American Diabetes Association, em suas diretrizes atualizadas, reconhece a validade de abordagens flexíveis, desde que o volume total semanal de atividade atinja o mínimo de 150 minutos de intensidade moderada. 2,2 Caminhada nórdica, fundamentos biomecânicos e vantagens metabólicas. A caminhada nórdica, ou Nordic Walking, constitui modalidade de exercício aeróbio que utiliza bastões específicos semelhantes aos de esqui de fundo, integrando o trabalho dos membros superiores ao movimento de marcha tradicional. Desenvolvida inicialmente na Finlândia como forma de treinamento fora da temporada de neve para atletas de esqui cross-country, a técnica difundiu-se internacionalmente como opção de exercício de corpo inteiro, com ativação estimada de 70% a 90% da musculatura esquelética, contra 40% a 50% observados na caminhada convencional. Essa maior participação muscular traduz-se em aumento do gasto energético, com queima calórica superior em até 46% quando comparada à caminhada sem bastões na mesma velocidade percebida. Para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a caminhada nórdica oferece vantagens distintivas que justificam sua inclusão nos programas de reabilitação metabólica. Meta-análise recente publicada em 2025, sintetizando 6 ensaios clínicos randomizados com 321 adultos entre pré-diabéticos e diabéticos, demonstrou redução significativa de 0,37% na hemoglobina glicada, com efeito mais pronunciado no subgrupo diabético, que apresentou redução de 0,49%. A análise de subgrupos revelou ainda que a magnitude da resposta glicêmica correlaciona-se inversamente com os níveis basais de hemoglobina glicada, sugerindo maior capacidade terapêutica em pacientes com controle metabólico inicialmente inadequado. A redução de peso corporal, embora modesta em termos absolutos, mostrou-se estatisticamente significativa, com média de 0,79 kg, representando perda de 0,5% a 2,9% do peso inicial nos diferentes estudos incluídos. Os mecanismos pelos quais a caminhada nórdica exerce seus efeitos benéficos transcendem a mera elevação do gasto calórico. A incorporação dos membros superiores ao movimento promove maior demanda cardiovascular, refletida em aumentos significativos do consumo máximo de oxigênio, indicador robusto da aptidão cardiorrespiratória e preditor independente de risco de mortalidade cardiovascular. Cada aumento de um equivalente metabólico no consumo máximo de oxigênio associa-se à redução substancial do risco de eventos cardiovasculares, o que confere à melhoria observada após programas de caminhada nórdica relevância prognóstica considerável. Adicionalmente, a técnica propicia melhoria da postura, fortalecimento da musculatura paraespinhal e estabilização do tronco, elementos particularmente valiosos para pacientes diabéticos que frequentemente apresentam neuropatia periférica com comprometimento do equilíbrio e aumento do risco de quedas. A segurança da caminhada nórdica em populações especiais foi estabelecida em múltiplos estudos. Indivíduos com neuropatia diabética periférica, condição que tradicionalmente contraindicaria exercícios com peso de impacto, demonstram tolerância adequada à caminhada nórdica quando realizada com calçado adequado e supervisão inicial. A distribuição do peso corporal entre os 4 pontos de apoio proporcionada pelos bastões reduz a carga articular sobre tornozelos, joelhos e quadris, enquanto a melhoria da estabilidade diminui o risco de eventos traumáticos. Estudos específicos com pacientes diabéticos idosos confirmam a viabilidade da modalidade, com melhorias mensuráveis na função física global e na qualidade de vida relacionada à saúde. A prescrição da caminhada nórdica deve seguir progressão gradual, iniciando-se com orientação técnica quanto ao manuseio correto dos bastões e a coordenação braço-perna. A frequência recomendada varia de 3 a 5 sessões semanais, com duração inicial de 30 minutos, progressivamente aumentada conforme a adaptação individual.
A intensidade deve ser monitorada através de escala de percepção subjetiva de esforço, mantendo-se entre leve e moderadamente intenso, ou por meio de monitoramento da frequência cardíaca, respeitando-se zonas de treinamento individualizadas. A supervisão profissional, especialmente nas fases iniciais, maximiza os benefícios e minimiza o risco de lesões por técnica inadequada. 2,3 Mecanismos moleculares: o papel das miocinas na modulação do metabolismo e da inflamação. A compreensão contemporânea dos efeitos do exercício físico transcende a ótica meramente bioenergética, incorporando a biologia das miocinas, proteínas secretadas pelo tecido muscular esquelético em resposta à contração, que atuam como mensageiras endócrinas modulando o metabolismo e a inflamação sistêmica. Entre as miocinas identificadas, a irisina desponta como molécula de particular interesse para o manejo da diabetes mellitus tipo 2, representando elo molecular entre a atividade física e as adaptações metabólicas benéficas. A irisina é derivada da clivagem proteolítica da proteína FNDC5, expressa na membrana muscular, sendo liberada na circulação durante a contração muscular, particularmente em resposta ao exercício aeróbio de intensidade moderada a alta. Estudos experimentais em modelos animais de diabetes mellitus tipo 2 demonstram que a suplementação com irisina exógena ou a elevação endógena induzida pelo treinamento promovem melhorias significativas na tolerância à glucose, na sensibilidade à insulina e na redução da inflamação sistêmica. Os mecanismos envolvem a ativação da proteína quinase ativada por AMP, com consequente inibição da fissão mitocondrial excessiva mediada pelas proteínas DRP1 e FIS1, restaurando a homeostase energética celular e a função mitocondrial. A modulação inflamatória exercida pela irisina configura-se como elemento central nos benefícios da caminhada terapêutica. A molécula demonstra capacidade de reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias, notadamente o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, ao mesmo tempo em que promove a polarização de macrófagos para o fenótipo anti-inflamatório M2. Esses efeitos são particularmente relevantes considerando que a diabetes mellitus tipo 2 e as síndromes de fadiga crônica compartilham o componente de inflamação sistêmica de baixo grau como elemento fisiopatológico central. Estudos clínicos randomizados confirmam que programas de caminhada aeróbia resultam em reduções significativas dos níveis circulantes de fator de necrose tumoral alfa e interleucina-6 em pacientes diabéticos obesos, com correlação direta entre a magnitude da redução inflamatória e a melhoria dos sintomas de fadiga. Além da irisina, outras miocinas participam da resposta adaptativa ao exercício, incluindo a IL-6 muscular, que paradoxalmente exerce efeitos anti-inflamatórios quando produzida durante a contração, contrariando sua associação com inflamação quando de origem adiposa. A interleucina 10, a IL-1 receptor antagonista e o fator neurotrófico derivado do cérebro também demonstram elevação em resposta ao treinamento regular, contribuindo para o ambiente hormonal favorável à saúde metabólica e cardiovascular. A interação entre essas moléculas cria uma rede de sinalização complexa, na qual a caminhada regular atua como estímulo fisiológico capaz de reconfigurar o perfil inflamatório e metabólico do organismo. A relevância clínica desses achados moleculares reside na fundamentação científica para a prescrição de exercício como terapia medicamentosa. Assim como medicamentos atuam através de alvos moleculares específicos, a caminhada terapêutica exerce seus efeitos através da ativação de vias de sinalização celular, oferecendo benefícios sistêmicos sem os efeitos colaterais farmacológicos tradicionais. Essa perspectiva reforça a necessidade de abordagem precisa na prescrição, considerando variáveis como intensidade, duração, frequência e momento do dia, que determinam o perfil de secreção de miocinas e, consequentemente, a magnitude das adaptações terapêuticas. 2,4 Estratégias de caminhada para síndromes de fadiga crônica e fibromialgia. As síndromes caracterizadas por fadiga persistente, particularmente a fibromialgia e a encefalomielite miálgica ou síndrome de fadiga crônica, apresentam particularidades que demandam abordagem diferenciada na prescrição de exercício físico.
Diferentemente da diabetes mellitus, onde o exercício é geralmente bem tolerado e associado a melhorias consistentes, nessas condições a atividade física mal conduzida pode exacerbar os sintomas através do fenômeno denominado mal-estar pós-exercício, caracterizado por agravamento da fadiga, dor, distúrbios cognitivos e sintomas autonômicos que se manifestam horas ou dias após o esforço. A fibromialgia, síndrome caracterizada por dor generalizada crônica, alterações do sono, fadiga e disfunção cognitiva, beneficia-se de programas de exercício aeróbio de baixa intensidade, desde que introduzidos de forma gradual e individualizada. Revisões sistemáticas e meta-análises demonstram que a caminhada, quando prescrita em intensidade leve a moderada, frequência de 2 a 3 vezes semanais, com duração inicial de 10 a 15 minutos progressivamente aumentada, produz melhorias significativas na intensidade da dor, na qualidade do sono, na função física e nos scores de qualidade de vida. Os efeitos sobre a dor, embora modestos em magnitude, são clinicamente relevantes, com reduções mensuráveis nos pontos dolorosos à palpação e na escala visual analógica de dor. O conceito de pacing, ou ritmização da atividade, fundamenta-se na individualização rigorosa da carga de exercício respeitando os limites energéticos do paciente, frequentemente denominados envelope de energia. Essa abordagem contrapõe-se à terapia de exercício gradual tradicional, que prescreve incrementos fixos sem considerar a resposta individual. O pacing envolve o estabelecimento de uma linha de base de atividade que o paciente consegue sustentar sem desencadear mal-estar pós-exercício, seguido de progressões mínimas e condicionadas à estabilidade sintomática. Para a caminhada, isso pode significar iniciar com períodos de 2 a 5 minutos, intercalados com repouso, em ritmo que mantenha a frequência cardíaca abaixo do limiar anaeróbio individual. A monitorização da frequência cardíaca assume papel crucial nesse contexto, com o uso de monitores individuais para evitar a superação do limiar anaeróbio, abaixo do qual o metabolismo energético permanece predominantemente aeróbio. Estudos demonstram que pacientes com síndrome de fadiga crônica apresentam redução do limiar anaeróbio, sugerindo comprometimento do metabolismo energético aeróbio, o que torna a atividade acima desse limiar particularmente desencadeadora de sintomas. A manutenção da caminhada em intensidade que permita conversação confortável, com frequência cardíaca tipicamente entre 50% e 60% da frequência cardíaca de reserva, configura-se como estratégia segura para início da reabilitação. A escolha do tipo de caminhada em pacientes com fibromialgia deve considerar a presença de comorbidades musculoesqueléticas e a sensibilidade articular. A caminhada em superfície plana, com calçado adequado e em ambiente controlado, é preferível à caminhada em terrenos irregulares que possam aumentar a carga sobre estruturas doloridas. A caminhada aquática ou hidroginástica representa alternativa valiosa para pacientes com limitação funcional severa ou dor articular significativa, aproveitando as propriedades da imersão para reduzir o impacto gravitacional e proporcionar resistência hidrodinâmica. Estudos comparativos indicam que o exercício aquático produz benefícios comparáveis aos do exercício terrestre em termos de redução da dor e melhoria da função, com possível vantagem adicional na qualidade do sono e no humor. A adesão ao programa de caminhada em pacientes com fadiga crônica representa desafio particular, dada a flutuação natural dos sintomas e o medo de exacerbação. Estratégias para a maximização da adesão incluem a educação prévia sobre os mecanismos do mal-estar pós-exercício e sua prevenção, o estabelecimento de metas flexíveis que permitam ajustes conforme o estado diário do paciente, o registro em diário de atividades e sintomas para a identificação de padrões desencadeadores, e o suporte em grupo ou individual que proporcione validação da experiência do paciente e incentivo à persistência. A abordagem multidisciplinar, integrando médicos, fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos, mostra-se superior aos programas monodisciplinares, com melhores resultados em termos de função física e qualidade de vida. 2,5 Prescrição individualizada e considerações práticas de implementação.
A eficácia terapêutica da caminhada depende fundamentalmente da qualidade da prescrição, que deve transcender recomendações genéricas para incorporar a individualização baseada no perfil clínico, nas comorbidades, na capacidade funcional e nas preferências do paciente. Para a diabetes mellitus tipo 2, a avaliação prévia deve incluir a caracterização do controle glicêmico através da hemoglobina glicada e da glicemia de G1, a identificação de complicações micro e macrovasculares, particularmente neuropatia periférica e doença cardiovascular, e a avaliação do risco ortopédico considerando o histórico de lesões e condições musculoesqueléticas. A progressão do programa deve seguir princípios de sobrecarga gradual, com aumentos de no máximo 10% na duração ou intensidade a cada 2 semanas, desde que não haja exacerbação de sintomas ou eventos adversos. Para pacientes diabéticos utilizando insulina ou secretagogos de insulina, a prescrição deve incluir orientações específicas sobre o manejo da glicemia antes, durante e após o exercício, considerando o risco de hipoglicemia tardia que pode se manifestar até 24 horas após a atividade. A realização de caminhada pós-prandial, além de otimizar o controle glicêmico, oferece maior margem de segurança contra eventos hipoglicêmicos devido à glicemia de partida mais elevada. Em populações com síndrome de fadiga crônica, a prescrição deve ser ainda mais conservadora, com avaliação detalhada da severidade da condição, da presença de intolerância ortostática e da história de resposta ao exercício prévio. O conceito de limiar anaeróbio individualizado deve guiar a prescrição de intensidade, com recomendação de monitoramento cardíaco contínuo nas fases iniciais. A diversificação dos tipos de caminhada, alternando entre caminhada tradicional, caminhada nórdica quando tolerada, e caminhada aquática, pode reduzir a monotonia e distribuir a carga mecânica por diferentes grupos musculares. A implementação de programas de caminhada terapêutica em larga escala, seja em contextos de atenção primária, empresas ou comunidades, demanda considerações logísticas e estratégicas. A formação de grupos de caminhada supervisionados proporciona benefícios adicionais de suporte social e accountability, fatores reconhecidamente associados à manutenção do comportamento de atividade física. A utilização de tecnologias de monitoramento, como pedômetros, aplicativos de smartphone e dispositivos wearables, facilita o acompanhamento da adesão e a feedback imediato ao participante, embora a eficácia dessas ferramentas varie conforme a literacia digital e a aceitabilidade tecnológica da população-alvo. A sustentabilidade dos programas a longo prazo representa desafio constante, considerando que as taxas de abandono de programas de exercício superam 50% no primeiro ano. Estratégias de manutenção incluem a vinculação da atividade a objetivos pessoais significativos, a promoção da autonomia progressiva do participante, a celebração de marcos de conquista e a integração da caminhada à rotina diária como hábito consolidado, mais do que como atividade extraordinária. Para populações específicas, como trabalhadores sedentários, a incorporação de caminhadas durante o horário de almoço ou em reuniões ambulantes pode representar estratégia de mudança de comportamento viável e efetiva. 3. Conclusão. A presente pesquisa demonstrou que diferentes tipos de caminhada constituem estratégias terapêuticas robustas e versáteis no manejo da diabetes mellitus tipo 2 e das síndromes de fadiga crônica, embora demandem abordagens prescritivas distintas considerando as particularidades fisiopatológicas de cada condição. A caminhada tradicional, acessível e de baixo custo, oferece benefícios glicêmicos comprovados, com reduções na hemoglobina glicada que se traduzem em diminuição do risco de complicações microvasculares e cardiovasculares. A caminhada nórdica amplia esses benefícios através da maior ativação muscular e do gasto energético elevado, configurando-se como opção especialmente valiosa para pacientes com tolerância funcional preservada que buscam otimização dos resultados metabólicos. Os mecanismos moleculares subjacentes, particularmente a atuação das miocinas como a irisina e a modulação das vias de sinalização celular envolvendo a proteína quinase ativada por AMP,
oferecem fundamentação científica sólida para a prescrição de exercício como terapia verdadeiramente medicamentosa, com alvos fisiológicos específicos e efeitos sistêmicos benéficos. Para pacientes com fibromialgia e síndrome de fadiga crônica, a adoção de estratégias de pacing e a individualização rigorosa da intensidade permitem a obtenção de benefícios físicos e psicológicos sem o risco de exacerbação sintomática que tradicionalmente limitava a indicação de exercício nessas populações. As implicações práticas destes achados são amplas, abrangendo desde a consulta individual médica até políticas públicas de promoção da saúde. A prescrição de caminhada deve ser personalizada, considerando o perfil metabólico, a presença de comorbidades, a capacidade funcional e as preferências individuais, com progressão gradual e monitoramento regular dos resultados. A implementação de programas estruturados em diferentes contextos, clínicas, empresas, comunidades, requer investimento em capacitação profissional, infraestrutura adequada e estratégias de manutenção do comportamento que reconheçam a complexidade da adesão ao tratamento crônico. Recomendações para pesquisas futuras incluem a realização de ensaios clínicos randomizados de longa duração comparando diretamente diferentes tipos de caminhada em populações específicas, a investigação dos determinantes genéticos e epigenéticos da resposta individual ao exercício, e o desenvolvimento de protocolos de prescrição baseados em algoritmos de inteligência artificial que integrem múltiplas variáveis clínicas para otimização individualizada. A continuidade da investigação sobre novas miocinas e vias moleculares promete expandir ainda mais o arsenal terapêutico disponível através da atividade física estruturada. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Abd El-Kader, S. M. Al-Jifri, O. H. Eshimaoui, E. M. Aerobic Exercises Alleviate Symptoms of Fatigue Related to Inflammatory Cytokines in Obese Patients with Type 2 Diabetes. African Health Sciences, v. 15, número 4, p. 1314 a 1319, 2015. 2. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes. Diabetes Care, v. 46, número 1, p. S1S291, 2023. 3. F. Whale, A. V. Shukla, S. Effect of Nordic Walking on Glycemic Control and Cardiovascular Fitness in Patients with Type 2 Diabetes mellitus. International Journal of Health Sciences and Research, v. 11, número 4, p. 45 a 52, 2021. 4. B. J. Zhang, J. Ren, Y. Du, Z. Li, Q. Huang, X. Irisin Protects Deliver Against Ischemia Reperfusion Injury through the Inhibition of Mitochondrial Fission. Cell Death Disease, v. 12, número 5, p. 1 a 12, 2021. 5. Bash, A. J. Barber, K. A. R. Overend, T. J. Peloso, P. M. Schachter, C. L. Exercise for Treating Fibromyalgia Syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, número 3, p. CD 003786, 2007. 6. Casola, R. Stolo, S. Casola, A. Physical Activity and Exercise in Fibromialgia. Reumatismo, v. 62, número 3, p. 194 a 200, 2010. 7. Centers for Disease Control and Prevention. Managing Post-Exertional Malaise, PEN, in Me, CFS. CDC Toolkit, Atlanta, 2023. 8. Shen, C. et al. Exercise Ameliorates Muscular Excessive Mitochondrial Fission, Insulin Resistance and Inflammation in Diabetic Rats via Irisin AMPK Activation. Scientific Reports, v. 14, número 1, p. 10.456, 2024. 9. Kohlberg, S. R. et al.
Postprandial walking is better for lowering the glycemic effect of dinner than pre-dinner exercise in type 2 diabetic individuals. Journal of the American Medical Directors Association, v. 10, número 6, p. 394 a 397, 2009. 10. Galícia Garcia, U et al. Pathophysiology of Type 2 Diabetes mellitus. International Journal of Molecular Sciences, v. 21, número 17, p. 6275, 2020. 11. Hauser, W et al. Comparative Efficacy of Pharmacological and Non-Pharmacological Interventions of Fibromyalgia Syndrome. Deutsches Arzteblatt International, v. 106, número 23, p. 383 a 391, 2009. 12. Holman, G. D. Structure, Function and Regulation of Mammalian Glucose Transporters of the SLC2 Family. PFL Ugers Archive, European Journal of Physiology, v. 472, número 9, p. 1155 a 1175, 2020. 13. IIDA, Y et al. Effect of Postprandial Moderate Intensity Walking for 15 min on Glucose Homeostasis in Type 2 Diabetes mellitus Patients. Diabetology International, v. 11, número 4, p. 383 a 390, 2020. 14. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas. 10 TH ed. Bruxelas, IDF, 2023. 15. Jones, K. D. et al. A Comprehensive Review of Exercise for Fibromyalgia, Clinical Application of Research. Arthritis Care Research, v. 59, número 12, p. 1709 a 1718, 2008. 16. Kelly, G. A et al. Exercise and Global Well-Being in Women with Fibromyalgia. Journal of Musculoskeletal Pain, v. 16, número 3, p. 185 a 193, 2008. 17. Liu, S. Kim, J. Effects of Nordic Walking on Cardiovascular Risk Factors in Older Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis. European Review of Aging and Physical Activity, v. 19, número 1, p. 15, 2022. 18. Mannercorp, K. et al. Physical Exercise in Fibromyalgia and Related Syndromes. Best Practice Research Clinical Rheumatology, v. 24, número 2, p. 193 a 207, 2010. 19. Manohar, C. et al. The Effect of Walking on Postprandial Glycemic Excursion in Patients with Type 1 Diabetes and Healthy People. Diabetes Care, v. 35, número 12, p. 2493-2499, 2012. 20. Mayo Clinic, Fibromyalgia, Diagnosis and Treatment. Mayo Clinic Proceedings, Rochester, 2024. 21. Mogget, P. et al. Walking for Subjects with Type 2 Diabetes, a Systematic Review and Joint AMD, SID, SISMS Evidence-Based Practical Guideline. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, v. 30, número 11, p. 1882 a 1898, 2020. 22. Nis, J. et al. Exercise Therapy for Chronic Musculoskeletal Pain. PEN, v. 153, número 6, p. 1074 a 1077, 2012. 23. Parada Flores, B. et al. Physical Exercise Methods and Their Effects on Glycemic Control and Body Composition in Adults with Type 2 Diabetes mellitus, a Systematic Review. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, v. 13, número 11, p. 2529-2545, 2023.
24. Pedersen, B. K. Febrail, M. A. Muscle as an endocrine organ, focus on muscle derived interleukin 6. Physiological Reviews, V. 88, número 4, p. 1379 a 1406, 2008. 25. Hall, P. Belanger, M. J. Robbins, J. M. Exercise, Physical Activity, and Cardiometabolic Health. Cardiology in Review, V. 30, número 4, p. 167 a 178, 2022. 26. Sanches Lastra, M. A et al. Nordic Walking for Health Outcomes in Overweight and Obese Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis. Obesity Reviews, V. 21, número 8, p. 13054, 2020. 27. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023-2024. Diabetes Care, V. 36, número 1, p. S1S312, 2023. 28. Cieda, U. S. A. Bátilo, D. Visaria, A. Molin, S. K. The Importance of Exercise for Glycemic Control in Type 2 Diabetes. American Journal of Medicine Open, V. 9, p. 100.031, 2023. 29. Tang, H. et al. Exercise Induced Irisin, a Novel Strategy for the Treatment of Diabetic Retinopathy. Frontiers in Endocrinology, V. 9, p. 1 a 12, 2018. 30. Thomas, A. W. et al. Aerobic Exercise for Fibromyalgia, Rheumatology International, V. 32, número 6, p. 1683 a 1689, 2012. 31. Venojarve, M. et al. Nordic Walking Decreased Circulating Shemerin and Leptin Concentrations in Middle-Aged Men with Impaired Glucose Regulation. Annals of Medicine, V. 45, número 1, p. 61 a 68, 2013. 32. Wang, T. et al. Current Understanding of Glucose Transporter 4 Expression and Functional Machine SMS. World Journal of Biological Chemistry, V. 11, número 3, p. 76 a 98, 2020. 33. World Health Organization. Global Report on Diabetes. Geneva, RU, 2016. 34. Zhang, C. Yang, J. Personalizing Physical Activity for Glucose Control Among Individuals with Type 2 Diabetes. Diabetes Care, V. 47, número 2, p. 196 a 198, 2024. 35. Zhang, Y. et al. Irisin Reduces Inflammatory Signaling Pathways in Macrophages. Molecular and Cellular Endocrinology, V. 552, p. 111.676, 2022. 36. Zhao, J. et al. Effect of Nordic Walking on Anthropometrics, Glycemia, and Lipid Profile in Adults with Prediabetes or Diabetes, a Systematic Review and Meta-Analysis. Obesity Reviews, V. 26, número 2, p. 12783, 2025. 37. Kohlberg, S. R. et al. Exercise and Type 2 Diabetes, The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association Joint Position Statement. Diabetes Care, V. 33, número 12, p. 147 a 167, 2010. 38. Hooks, D. S. et al. Group Exercise, Education, and Combination Self-Management in Women with Fibromyalgia. Archives of Internal Medicine, V. 167, número 19, p. 2192-2200, 2007. 39. WebMD,
The Benefits of Exercise for Fibromyalgia. WebMD Medical Review, v. 24, número 8, p. 1 a 8, 2024. 40. National Health Service. Fibromialgia, Self-Help, NHS UK, London, 2024. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.